antes de começar esse vídeo, alerta de gatilho. No caso de hoje, eu vou abordar temas como abuso físico, abuso psicológico, violência sexual e conteúdo gráfico. Se são assuntos sensíveis para você, por favor, feche o vídeo. E claro, a classificação indicativa desse vídeo é para maiores de 18 anos. Pri em cores. Obrigada, Pri em preto e branco. Oi, zumbis. Eu sou a Pri. Esse é o canal Necrotério. E o caso de hoje, ele é um complemento do último caso que eu falei aqui no canal. No último caso, eu falei sobre uma sobrevivente de um assassino em série que foi responsável por levar esse assassino à justiça. E enquanto eu pesquisava sobre aquele caso, eu percebi que o caso dessa sobrevivente me rendia um vídeo só sobre ela, separado. E é claro que vai ter informações do último caso aqui nesse vídeo também. E bom, para você poder entender melhor esse caso, eu sugiro que você assista o caso anterior e depois volta aqui para assistir esse vídeo. Ou não, você faz o que você quiser. Porque aqui eu vou falar sobre o caso Lisa McVeigh. Bom, Lisa McVeigh Noland nasceu em Tampa Bay, na Flórida, em 11 de março de 1967. E ela foi sequestrada em 3 de novembro de 1984, aos 17 anos. A Lisa era filha de Betty McVeigh, uma mulher que tinha problemas com álcool e era viciada em drogas, e ela tinha também uma irmã, Lori, que morava com a mãe. Até os 14 anos, a Lisa ela pulava de lar adotivo em lar adotivo, até que com 14 ela foi morar com a sua avó, Diane, e o namorado da avó, Morris. E foi nessa época que os abusos começaram. Morris abusava física, psicológica e sexualmente de Lisa. Em um desses abusos sexuais, ele cometeu o ato enquanto apontava uma arma para a cabeça de Lisa. E a avó de Lisa sabia dos abusos e era conivente. Ela cobertava os abusos contra Lisa. Aos 17 anos, um pouquinho antes do seu sequestro, a Lisa ela cogitava tirar a própria vida. Nessa época, a Lisa também trabalhava numa loja de donuts que ela cumpria os seus horários em turnos. Bom, é aqui então que as informações desse caso vão começar a se cruzar com as informações do último caso. Em 3 de novembro de 1984, um sábado à noite, a Lisa saía do trabalho depois dela cumprir 2 turnos, era por volta de 2 da manhã, a hora que ela saía do trabalho, e ela, nesse dia, era o dia em que ela planejava tirar a própria vida. Ela tinha até mesmo deixado um bilhete, uma carta de despedida, e um pouquinho depois das 2 horas da manhã, ela estava passando de bicicleta por uma igreja, quando ela foi puxada de sua bicicleta por trás. Bom, o bilhete e a carta de despedida, o bilhete / carta de despedida, é uma informação que a própria Lisa comenta em uma entrevista que ela deu para o canal A&E. Eu vou deixar o link dessa entrevista aqui na descrição. Ela conta sobre isso e várias outras coisas nessa entrevista, que foi uma das principais fontes para eu poder trazer esse caso para vocês, tá? Bom, ela começou a gritar e se debater até que o agressor pressionou uma arma contra a cabeça de Lisa, dizendo, abre aspas, cale a boca ou eu atiro na sua cabeça, fecha aspas. Bom, nessa hora, Lisa começou a rezar e disse que faria o que o agressor quisesse para que ele não tirasse a vida dela. A própria Lisa também conta que em entrevistas, que a sua vontade de tirar a própria vida mudou e ela não deixaria outra pessoa tirar a sua vida. Bom, a Lisa, então, é forçada para dentro de um carro, onde o agressor amarra os pulsos e tornozelos da Lisa e
cobre a boca e os olhos de Lisa. Mas no momento em que ele cobria os olhos de Lisa, ela, de novo em entrevistas, diz que travou o queixo e isso meio que deixou a venda frouxa para que ela pudesse enxergar algumas coisas. Ela conseguiu ver que os bancos do carro eram brancos, os carpetes do carro eram vermelhos e ela viu a palavra Magnum escrita no painel do carro. Bom, ela viu também que entre o banco do motorista e o banco do passageiro, na parte da frente do carro, havia uma faca. Ela viu também alguns detalhes do agressor, mas ainda no carro, ela começa a prestar atenção em tudo que ela pode. Barulhos, cheiros, curvas, até mesmo uma estimativa de quanto tempo o carro rodou, que, de acordo com a própria Lisa, foi algo em torno de 20 ou 25 minutos. O agressor também perguntou a idade da Lisa durante esse meio tempo. Ele perguntou a idade da Lisa e ela mentiu, dizendo que tinha 19 anos. Bom, a Lisa, então, ela percebe que durante a viagem de carro, ela percebe que existem muitas folhas e plantas por perto e que o carro estava meio que se aproximando de um prédio. A Lisa também consegue perceber que o carpete do tal prédio onde ela estava sendo levada era verde com detalhes vermelhos e amarelos. E no prédio, uma vez no prédio, ela conta quantos degraus ela subiu até o seu cativeiro. 19 degraus foi a quantidade que ela contou. Ela percebeu que ela estava num apartamento, que o seu cativeiro era um apartamento. Por baixo da venda também, que estava meio frouxa, ela consegue enxergar que o seu agressor, o seu sequestrador, tinha uma arma na mão esquerda. E, gente, a resiliência dessa mulher para conseguir perceber todas essas informações é, assim, espantosa. Eu realmente fico espantada de ver a resiliência dessa garota. Existem outras como ela, outros casos parecidos com o da Lisa, mas o da Lisa eu acho que é o que mais me surpreendeu até hoje, né, de casos de sequestro. Bom, no apartamento, o sequestrador faz a Lisa ficar sem roupa, ele tira a venda dos olhos de Lisa, mandando a Lisa não olhar para ele, mas mesmo assim a Lisa consegue, num flash, num segundo, perceber que o agressor tem cabelo castanho e curto. Bom, ela também deixa digitais dela em tudo, né? Quando o agressor tirou a venda da Lisa e a roupa, ele enfiou ela para tomar banho e ela deixou digitais em tudo. Bom, depois de tomar banho, a Lisa novamente tem os olhos cobertos e é novamente violentada sexualmente. Bom, Lisa tem novamente seus pulsos e tornozelos amarrados e é colocada em uma cama. E a Lisa, então, ela começa a perceber que o apartamento cheirava a limpeza e que também tinha cheiro de tinta, que parecia que o apartamento havia sido recém-pintado. Então, mais uma vez, Lisa é abusada sexualmente pelas próximas 26 horas. Bom, em algum momento desse sequestro, desse cativeiro todo, ele pergunta o nome da Lisa. O sequestrador pergunta o nome dela, ela de novo mente e fala que se chamava Carol. O sequestrador também meio que começa a conversar com a Lisa, perguntando para ela como eram as garotas da escola dela, fazendo ela descrever as garotas em detalhe. Que nojo! Bom, a Lisa, obviamente, obedece tudo que o sequestrador estava pedindo para poder sobreviver. Ela, então, novamente é levada para um outro cômodo, onde tinha uma TV, e na TV passava a notícia que uma garota desaparecida de 17 anos, e o nome da garota, Lisa, foi ali, no momento em que ela ouviu essa notícia da TV, ela se deu conta da realidade
e ela começou a chorar e a gritar e a fazer estardalhaço, até que o sequestrador novamente aponta a arma para a cabeça da Lisa e manda ela parar de gritar, parar de fazer estardalhaço, senão ele vai ser forçado a atirar. E é nessa hora que a Lisa percebe que talvez ele não queira matá-la. Então, mais uma vez, a Lisa foi violentada e dessa vez o sequestrador força a Lisa a colocar as mãos em seu rosto. Enfim, nesse momento a Lisa então consegue sentir no rosto do sequestrador que ele tem bigode. Ai, meu Deus. Bom, em determinado momento, a Lisa acaba perguntando para o sequestrador por que ele fazia isso. E em resposta, o sequestrador disse que era para se vingar das mulheres por conta de um término de relacionamento ruim. Enfim, né, meu povo? Mais um cara que não sabe aceitar um não como resposta e que odeia mulheres. Bom, a Lisa então decide inventar uma história sobre o pai dela estar doente e ser uma pessoa com deficiência, e ela inventa que ela é a única pessoa que cuida do pai, que o pai dela só tem ela como família. Então o sequestrador decide dar uma blusa de uma outra garota para Lisa, veste a Lisa e pergunta para ela aonde ela mora. E ele disse que a levaria para casa. Novamente a Lisa é vendada, colocada no carro e levada até um caixa eletrônico, aonde, mais uma vez, o tempo todo, o agressor, o sequestrador, ameaçando tirar a vista da Lisa se a Lisa gritasse ou fizesse qualquer outra coisa. Bom, finalmente, o sequestrador para o carro atrás de um estabelecimento e pede para Lisa esperar 5 minutos antes de tirar a venda. Bom, quando a Lisa, então, depois dos 5 minutos, tira a venda, ela se vê perto de uma árvore, um carvalho, uma árvore dessas bem antigas. São 4:30 da manhã, ela também percebe, e ela começa a correr. E a cada carro que passava por ela, ela acreditava ser o sequestrador voltando para terminar o serviço. Ela volta para a casa da avó, onde ela apanha do namorado da avó, do Morris, e o tempo inteiro o Morris interroga ela com perguntas do tipo por que ela estava traindo ele. Além, claro, da Lisa ser novamente violentada pelo namorado da avó. A avó, então, que havia reportado o desaparecimento de Lisa, liga para a polícia e fala para a polícia não se preocupar com a garota desaparecida, porque ela estava em casa, inventando uma história sobre ter sido sequestrada. Bom, mesmo assim, a polícia decide investigar e chama a Lisa para conversar e para denunciar o sequestro dela. A Lisa começa a contar para uma policial o que havia acontecido, mas a policial meio que não estava levando a história da Lisa a sério, porque a Lisa estava extremamente calma e racional. Até que chegou uma hora, a Lisa ficou de saco cheio, virou para essa policial feminina e falou assim: traz um policial que saiba fazer o serviço. E aí ela começa então a conversar com outro policial, que era meio que especialista em crimes sexuais, e ela conta a história do que aconteceu, o caso, tudo o que aconteceu, e é mandada de volta para casa. Nesse meio tempo, ela tá assistindo televisão e ela vê o FBI dando uma entrevista sobre o cara que sequestrou ela. E essa entrevista era um cara do FBI falando de uma outra garota que foi sequestrada da mesma forma que a Lisa foi. Ou seja, essa segunda garota, que a Lisa viu a notícia na TV, foi sequestrada, violentada, mas não sobreviveu. E a Lisa ligou 2+2 e percebeu que era do mesmo jeito. Ela liga então para o mesmo policial com quem ela havia conversado e fala para ele: olha, eu acho que eu tenho mais coisa para te contar. E aí ela conta que o tal sequestrador dela podia ser o cara que o FBI tá procurando. Bom, ela também aproveita, já que ela tá ali de novo, e denuncia o namorado da avó por todos os abusos que ela sofreu e refaz a rota do sequestro. Bom,
A Lisa, então, é enviada para um abrigo de sobreviventes de violência doméstica e violência sexual. E a polícia, nesse meio tempo, está buscando por um Dodge Magnum no banco de dados. E eles chegam no nome de Robert Joe Long. E a Lisa, e a foto desse Robert Joe é enviado para Lisa junto com a foto de outros possíveis suspeitos. E ela, sem pestanejar, reconhece o Robert na hora. Depois de toda essa história do Robert ser preso e tudo, a Lisa foi morar com os tios Charlie e Carol. E ela trabalhou em alguns empregos pequenos aqui e ali, alguns bicos aqui e ali, até que em 1995 ela começa a trabalhar para o condado de Hillsborough, o mesmo condado onde o Robert fazia suas vítimas. E em 2004 ela entra na academia de polícia. E bom, a Liz então se tornou uma School Resource Officer, que é tipo um policial escolar, aonde ela ensina o pessoal a se proteger desse tipo de situação, e ela também conta a sua história. Bom, o caso da Lisa, como eu já falei para vocês, não é o único caso de garotas que foram sequestradas e tiveram resiliência suficiente para conseguir sobreviver aos seus sequestradores. E uma curiosidade sobre o caso da Lisa é que ela, assim como eu e muitas outras de vocês que gostam de histórias de crimes reais, é que ela era uma de nós. Ela também acompanhava e gostava de documentários sobre crimes, sobre casos criminais. E eu acredito que isso pode ter ajudado ela de alguma forma. Claro, pesquisando o caso dela, eu não pude deixar de lembrar de outros casos, como o da Natasha Campucci, que também sobreviveu ao seu sequestrador por também assistir casos criminais. E vocês, já tinham ouvido falar do caso Lisa? Existe alguma outra informação do caso dela que eu não falei aqui? Deixa pra mim nos comentários. Não se esquece de curtir o vídeo, que isso me ajuda demais no engajamento. E se inscreve no canal para mais casos criminais. Eu fui!